família síndica, tudo bem com vocês? Energias positivas pra você, pro seu condomínio. Chega pra cá, começando mais um Inteligência Condominial, a evolução dos condomínios, porque aqui, meu jovem, condomínio é papo popular. Já se benzeu, já rezou pro seu santo, porque ser síndico é assim, né? Tem que ter uma energia externa pra poder ajudar a gente. E conhecimento é poder. Cria vergonha na sua cara e pega o que você aprende aqui, que eu tenho certeza que vai ter noites mais tranquilas de sono. Mais uma edição do nosso programa maravilhoso. Amigão, sim, nos ajuda aí. Se inscreva no canal, curta, comenta. A vida é sobre movimentar. Vamos compartilhar a boa nova do universo condominial. Já quero mandar um abraço à amiga Vanessa Muniz. Tá fazendo um programa maravilhoso na TV Conde, Condomínio Sem Muros. Segue lá, minha amiga Vanessa Muniz. Vamos que vamos, então. Aqui é a parte... vamos dizer, essa parte normal, ali é a parte mais elegante, o pessoal no terno, todo bonitão. Um dia eu vou chegar nesse nível também. A minha amiga doutora elegante, doutora Priscila. Tudo bem, doutora? Oi, Thiago, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Obrigada aí por me convidar para estar aqui mais um dia. Inteligência condominial já fazendo parte do meu cotidiano, né, Thiago? Estamos aqui vendo treta. Vou comprar luva, a galera tá levando todo mundo. Thiago tá vendo a gente participar aí, que bom, né, fico feliz, é bom demais, é legal, né? E o doutor todo elegante hoje, doutor aí. Obrigada. Ela que me obriga a mudar o terno. E ele, tá vendo? terno, Tá ele, o terno de $1 milhão, ele que é o Abraão, Moisés que dividiu o mar, né? Ele que dividiu a engenharia condominial antes, depois, ele que é uma das maiores referências de obra, de conhecimento, de aprendizado pra você, síndico, o homem, o terno de ninho, $1 milhão. Meu amigo, engenheiro, referência de área condominial do Brasil, Diógenes! Ô, Thiago, ajudar esse negócio de abrir o mar vermelho, deixa a gente apertado aqui, né, cara? Ô, meu amigo. Mas deixa eu te contar, você fez a divisão ali, ó. Tem que... Antes e depois. Quem abriu o mar vermelho foi Deus, né? Moisés era só o instrumento, enviado, entendeu? Olha aí, eu agradeço muito. Esse cara é uma energia positiva do caramba. A doutora Priscila tá sempre aqui na guerra. A gente está comemorando hoje 6 mil seguidores na rede social. Um trabalho bem formiguinha. Agradecer vocês que estão aí, muita gratidão. E a gente vai presentear vocês com novas lives de conteúdos efetivos. O relançamento da Jornada do Síndico. Agora a Jornada do Síndico 4.0 com novas aulas, com novos players e continua com certificado gratuito. Então você que ainda não entrou lá no Instagram, vai entrar em @condominial-engenharia, vai deixar o seu like lá, fazer seu comentário, entra na Jornada do Síndico, porque na semana que vem vai ter aula nova e a gente vai relançar com vagas limitadas, né? Afinal de contas é gratuito, a gente não consegue fazer para todo mundo. E para você que quer dar aquela profissionalizada, aquele elevar de nível na gestão do seu condomínio, ainda tem o método Síndico Gestor de Patrimônio, com a doutora Priscila é professora como síndica e como advogada, registrado pelo Ministério da Educação, à sua disposição, coisinha de R$3 por dia que você vai pagar lá da parcelinha e com certificado reconhecido pelo Ministério da Educação. Sabemos que o Código Civil está sendo alterado, né? Vão vir mais pesos, nunca diminui a responsabilidade do síndico, sempre aumenta. E eu sei que o conhecimento, como o Thiago fala, conhecimento é poder, é libertador. E o conhecimento é que te dá a capacidade de se posicionar como liderança aí no seu condomínio. Então, sejam bem-vindos aos programas. Deixa o seu like aí e faz a sua pergunta que a gente está aqui para responder, seja ela qual for, hein? Como o Thiago fala, são 10 anos de condomínio. 10! E todo dia tem coisa nova. Vamos que vamos! Sempre aprendendo. Já quero mandar logo um abraço para nossos apoiadores. Vamos lá, sim, para nossos apoiadores aqui, ó. Coloca aqui, ó. Cicobi DF1000, a melhor agência do Brasil. O banco que mais ajuda o síndico aqui, ó. O Cicobi DF1000, sempre apoiando os eventos, os canais, sempre buscando entregar conhecimento para o síndico. Esse banco com este condomínio, Cicobi DF1000, manda um abraço pessoal lá, o Marcelo, toda a equipe lá, o Gabriel também, o pessoal que nos atende lá, Cicobi DF1000. Esse banco é referência no Brasil, Brasília e Goiânia também agora, hein? Se você é síndico em Goiânia, procura o Cicobi DF1000, que essa agência aqui veio para ajudar o síndico. Próximo, meu amigo Silas, ó, essa aqui, botou aí, Silas? Tá no ar? DSC Condominial, essa garantidora aqui é a maior garantidora do Brasil. 30 anos garantindo condomínio, mais de 1.000 condomínios garantido, mais de 1.000 cases de sucesso.
Essa aqui ajuda o síndico no dia a dia, sabemos a importância, né, de ter um fluxo de caixa constante de condomínio para a gente poder pagar nossas contas e não se preocupar com a inadimplência, porque quando você passa a garantidora, a inadimplência é da garantidora e traz com tranquilidade para nós síndicos. E ó, desce do condominial, essa aqui é fera, vamos que vamos agora. Cadê ela? Tava ontem palestrando, minha amiga Gabriela da Facilite. Essa aqui é fera demais. Facilite, uma das maiores administradoras de Brasília, o braço direito do síndico, ó. Facilite, vamos que vamos falar agora de seguro. Bota aí, Silas, ó. Minha amiga Lisiane, da Atual Forte Contra os Seguros. Gente, precisar contratar um seguro, convide o corretor de seguros, preferência amiga Lisiane, para te atender, porque ela tem conhecimento e experiência. Lembra que eu falo? Conhecimento é poder e gera tranquilidade no dia a dia. E essa aqui é referência em seguro condominial do Brasil, do mundo, porque hoje você pode atender também via Google Maps, né, pelo telefone, então tem várias formas dela chegar a você. Lisiane, essa aqui é referência em seguros. Vamos que vamos também falar do quê? Leonline, essa aí é fera, uma das maiores empresas de portaria remota do Brasil e segurança também, ó. Leonline, meu amigo Ivan. Lembrando, pessoal que está assistindo aí, no rodapé do vídeo do YouTube tem todos os contatos. Então pega o caderninho, a caneta e nota aí, ó. Leonline, Ivan. Faz uma cotação, eles têm lá portaria remota, armário inteligente, sistema de segurança. É uma empresa que veio ajudar o dia a dia condominial. Essa aqui é referência. Leonline, Brasil e no mundo. Vamos que vamos. Fala, amiga Carol da Vitalis Limpeza e Conservação. Minha amiga Carol aqui é referência. Tem mais 8 anos que ela trabalha com limpeza e conservação. Ela é uma das maiores referências nessa área, ó. Minha amiga Vitalis, da minha amiga Carol. Segue lá, faz a cotação, que é tranquilidade, meu irmão. E a próxima é qual? BSB Engenharia. Deixa o Jorge falar. Fala, Jorge. BSB Engenharia Condominial, uma empresa feita completamente para o direcionamento do síndico na gestão de patrimônio. Estamos inovando agora com software exclusivo, onde a gente cataloga todas as necessidades de obra, cria um plano de trabalho para você de 1 ano, te entrega um laudo de inspeção, plano de manutenção, um protocolo de obras, NBR 16290, um treinamento específico para o síndico comigo de 3 horas sobre toda a estruturação das obras do condomínio e um banco de dados de empresa cadastradas para trabalhar com condomínio. Sabe aquela empresa que dá problema? Comportamento social ruim, não tem seguro, não apresenta planilha, sem uniforme, sem capacete, funcionários sem as normas básicas de treinamento, sem plano de saúde, né? sem o protocolo da saúde ocupacional, aquele que pesa lá no final na conta do síndico. Por quê? Porque sempre que você contrata assim, você fica corresponsável. Está aqui advogado do meu lado. Então, o síndico não tem que fazer o papel da construtora, ou da empresa de reforma, ou da de manutenção, mas ele tem que ter um checklist, que ele confere tudo isso, e essa obrigação é sua. Para te ajudar, eu gravei 4 aulas na Jornada do Síndico, nosso Instagram, @Condominial Engenharia. Vou lançar a segunda versão agora, 4.0, e tem todo esse procedimento disponível para você na contratação dos nossos serviços. Especializada em engenharia condominial há mais de 10 anos para você. Bom demais, falar de um evento que vai acontecer em Brasília em agosto, aqui 40 dias. Síndico Expo, cara. Esse dia é um dia de conhecimento, de acolhimento, de nós síndicos aprenderem. Vamos se divertir. Dia 16 de agosto, Síndico Expo. Tá chegando em Brasília, é um evento nacional. Mas a melhor coisa, vou deixar minha amiga Ana Paula falar aí. Fala aí, Ana Paula. Síndicos de Brasília. Nos vemos dia 16 de agosto, um sábado no Ipca Hall. Um evento preparado com temas incríveis. Nós vamos falar sobre governança financeira, convivência em condomínios, sobre modernidade e o futuro da gestão condominial. Você não pode perder se você quer elevar a sua gestão, se tornar um síndico de excelência fora da curva. Lhe espero dia 16 de agosto no Ipca Hall, das 9 da manhã até as 19 horas. Venha conosco, inscrição gratuita aqui no Simpla. E aí, gostaram? Então, chegou o momento de fazer a sua inscrição no rodapé do vídeo. Tem aí o link do Simpla. Se inscreva.
vamos compartilhar, vamos se divertir. Dia 16 de agosto, esse encontro marcado em Brasília aqui, chegando, Síndico Expo, vai ser um evento maravilhoso. Então vamos pro que interessa, né? Plantão Tira Dúvida, preparado? Meus amigos de terno, meus lindos, luxuosos, amados consultores. Missão dada, missão cumprida, hein? Vamos nessa, né, doutor? Então, hoje... Sabe-se lá o que tem aí, né? Será que tem um biquíni ostensível? 10 anos. E todo dia tem uma coisa nova. Vamos que vamos, meu. Preparado, então? Vamos lá, né? Bora. Lembrando, pode mandar sua pergunta pro inteligenciacondominial@gmail.com. Vamos lá, então, ó. A primeira pergunta, essa aqui é tranquila. Luiz, o título é: em assembleia foi aprovada a retirada de todas as floreiras dos apartamentos. Isso é lícito? Floreira na fachada de uso privativo. E aí, doutora? Ela é um componente da fachada, né? Quando fez um projeto arquitetônico, ela foi inserida ali e ela passa a ser um elemento pertencente à fachada. A fachada, por mais que a floreira ela seja de uso privado, né, da unidade privativa, ela é um componente que faz a composição da fachada como um todo. E aí a gente tem que entender como é que foi essa aprovação dessa alteração, em que foi uma alteração de fachada quando você faz essa retirada. A não ser que a engenharia tenha vindo com o laudo, tenha dito alguma coisa super preocupante, porque acontece, a gente passou por isso, de ter uma ausência de vedação adequada, isso estava gerando uma infiltração. A umidade, né? A umidade estava fazendo comprometimento ali de componentes da fachada, e aí o negócio que era estético, era para ser bonito, virou um risco. É raro, mas acontece muito, né? E aí essa questão, ela pode sim ser definida por uma deliberação assemblear, se foram tomadas todas essas cautelas necessárias. É possível, é possível. Eu quero ver o ponto de vista. Agora a gente vai ver a engenharia, né? Vamos lá, tudo é possível, não é verdade? Bom, pessoal, é o seguinte, a floreira... Infinitas possibilidades em diversas dimensões, né? A gente usa literalmente isso na engenharia. Olha só que interessante. É possível e tem que cumprir exigências e necessidades. Você não pode ficar mexendo aí na arquitetura do seu prédio à toa, não é só porque você quer, né? Não vai fazer igual tira do sovaco e vamos tirar as floreiras, né? Assim, primeiro, a floreira traz uma sensação de jardim, traz um acolhimento emocional para quem tem aquele foco. Então você tirar isso sem ter uma justificativa, sem ter uma necessidade, é um erro, porque você descaracteriza um ambiente que muitas vezes a pessoa escolheu por aquilo ali. Nós aí, bem claro, sendo bem claro, não está definindo que tamanho que é essa floreira, que tamanho que é essa varanda, como que essas floreiras são. A depender do formato, né, doutora, ela é uma peça significante e o projeto, para ser alterado, ele precisa de quórum especial, viu, Tiagão? Então, 2/3 mais um, indiscutivelmente, a Assembleia. Segundo, chamar essa pauta precisa de... Salvo se você encontrar salvo situações emergenciais que comprometa a segurança e a solidez do empreendimento. Mas aí tem um detalhe, se for por conta da segurança, tem que analisar toda a possibilidade, em último ponto, a remoção de um elemento arquitetônico. A arquitetura, salve meus amigos aí da arquitetura, é ordem, é preservação. O prédio é desenvolvido em cima da arquitetura. Sabia dessa? Sabia. O primeiro projeto que existe para um edifício é o de arquitetura. Os outros todos obedecem à arquitetura. Daí aquela questão que o arquiteto projeta e o engenheiro se vira, né? Como fazia o Niemeyer aqui em Brasília. Então a arquitetura ela é preservada não só pelo condomínio, mas pelas leis urbanas de preservação das cidades. O que quer dizer? Aqui em Brasília tem o IFAM, por exemplo, que preserva, ele premia, né? Foi mal. Ele premia os condomínios que têm arquitetura preservada, porque conserva a memória social. A arquitetura moderna, contemporânea, etc. É tudo vinculado a esses elementos. São tipos de elementos que são fundamentais para aquele patrimônio ter aquele valor histórico. Então, não vai tirar de qualquer forma. Como a doutora falou, vai passar pela engenharia? Vai, mas para saber por que vai tirar. Tem uma alternativa para tirar? Tirou porque o síndico não gosta, ele quer tirar também, vai lá e tira. As pessoas podem judicializar isso, podem questionar. E se elas apresentam um contralaudo informando que havia uma medida paliativa, é obrigação sua de mostrar todas as possibilidades e deixar que a Assembleia em si decida. O direcionamento pode ser punível. Segundo ponto, se está tendo um problema estrutural, um problema de infiltração,
tem que saber o quê? É pertinente ao sistema? As manutenções estão em dias? Tem uma comunicação da administração sobre o que cuidados ter com essa floreira? Tem. Mas se aprovou em assembleia e o quórum foi especial ou a necessidade foi por segurança, a resposta é sim, pode ser feito. Né? Por que eu levantei um pouco mais a discussão, Thiago? Porque tem tanto aspecto sobre isso, tem tanto trabalho mal feito de engenharia sobre isso, e tem tantas emoções e tantas leis, que o síndico tem que saber direitinho como que ele apresenta isso, como ele se posiciona para fazer uma alteração dessa, entende? Porque um questionamento desse aí pode inverter o jogo inteiro. Outra coisa importante, mas é uma orientação, né? Por favor, eu gosto, eu também tenho em casa plantinha, né? Você tem plantinha na sua varanda? Tem Quando gente for que tem uma colocar aguinha, pensa no vizinho de baixo, tem muitas vezes cai a água no vizinho de baixo. Eu já tive muito problema com isso em condomínio. Então, talvez até o motivo tenha sido esse. Então, quando você for jogar água na sua plantinha, sempre pense, tem um vizinho abaixo ali. Quantas vezes já me liguei, pô, molhou minha roupa toda, pô, acabei de limpar a casa, sujou, cara, molhou minha criança. Então, pense o seguinte, quando você for regrar, botar aguinha ali na sua plantinha, pensa no vizinho embaixo. Tira dali, coloca lá na sua cozinha, coloca lá para evitar esse transtorno também, até para também não a água correr ali pela fachada do prédio também, fica muito feio e gera um desgaste também. Então fica essa dica também, que é importante, né, doutora? É isso aí, Thiago. O tal do bom senso, né? Meu, bom senso. Tá escassez. Poderia vender. Esse tal do bom senso, ele cabe em todo lugar, já parou para perceber? Mas o pena é que as pessoas não E a falta dele quase sempre é punível, né? Então vamos que vamos, amigo síndico. Se inscreva no canal, curta, comenta. Vem pra cá, nosso plantão. Tira a dúvida agora. Ô, cara, meu pai. Depois que isso aqui virou rede social, é só B.O. Vamos que vamos, então. O B.O. é o seguinte. Vamos que vamos. Essa aqui é boa, ó. Esse aqui é o morador mais antigo, né? Porque ele falou em Facebook. Vocês têm Facebook? Eu Talvez tenho, ele seja a época do Orkut, né? Então vamos que vamos, ó. O Márcio. O título é Processar Morador. Tan, 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 tan. Vamos lá, ó. Ele fala o seguinte. Morador publicou vídeo no Facebook sobre o caos que está no condomínio, em termos de manutenção e conservação, dando inclusive um nome ao vídeo, que é Apocalipse Mirante. Sério? O síndico geral pode processar o morador por danos morais, doutora? Depende, do vídeo Thiago, Apocalipse Mirante. Depende. Por quê? Porque dentro da legislação, a gente tem um direito de livre manifestação. Olha só. Só que esse direito de livre manifestação, ele encontra alguns limites dentro daquilo que é uma prática habitual, que é o seu direito de expor determinada situação. E quando você começa a fazer uma exposição exacerbada, há um excesso, há uma palavra de baixo calão, há a imputação de uma ação que pode ser considerada crime. Penalização. Isso são excessos que a gente tem que analisar perante o caso concreto. Então, há o direito de você falar determinadas coisas, ele existe, só que é com parcimônia, é com cautela, é foco, com respeito, né? é o tal do bom senso. Bom senso. Cabe em todo lugar. Cabe. E a gente tem, inclusive eu tenho lá no Instagram uma postagem que mostra a face do banheiro. Você lembra do caso do banheiro? Eu mostrei um vídeo agora com o banheiro do CREA. O banheiro do CREA, ele tem um banheiro feminino e um PNE masculino e feminino, porque é necessário dar as condições de acessibilidade ao PNE de ambos os sexos. Essa pergunta me lembrou muito a nossa síndica Luciane, um abraço para a Luciane aqui de Águas Claras, que passou por um constrangimento onde uma moradora com 200 mil seguidores, olha que bênção, resolveu fazer um comentário que a síndica não fazia nada, que estava errado, que estava direcionando, que é LGBT e etc. E eu acho que o pessoal da LGBT maravilhoso, né? Ele tem alguns excessos que a gente tem que orientar, que não precisa ser assim, mas a síndica estava completamente correta. Sobre a questão do imóvel, falando da degradação, às vezes é a única forma que o morador tem de denunciar mesmo que não há condições daquele ambiente ser daquela forma. E assiste a ele razão. No entanto, a proporcionalidade que a doutora está falando aqui, ela é super válida, porque aquilo está sendo feito para trazer a atenção sobre as necessidades de cuidados ou para ofender a honra do síndico. Porque às vezes esse síndico está tentando fazer a sua obra há bastante tempo. Falta para ele um método, falta para ele uma forma de apresentar, falta para ele ser mais incisivo, às vezes ser mais firme no posicionamento, uma estratégia, mas eu nunca vi um síndico que não quer fazer. Eu vi um síndico que tem medo de falar, que tem medo de fazer, tem medo de conduzir. E às vezes vem um morador
e quer ofender o síndico através dessa incapacidade de reagir. E como a doutora falou, né? Pode sim mostrar o condomínio. Você pode mostrar o condomínio. Vai se avaliar por que você está mostrando, quem você quer atingir, qual que é o propósito e qual a forma que você está falando. Você está diminuindo as pessoas, você está falando mal do síndico, você está dando margem para que o síndico seja humilhado, maltratado, ou desconsiderado, ou desprezado na função dele. Não, e outra coisa, eu vou além, eu acho que Né? não é só o síndico. Se é isso, quando você tá está falando mal do erradíssimo. coletivo, Você está expondo expondo todo isso. o coletivo. E aí né? tem um detalhe muito importante. Também, ó. Pode haver até uma desvalorização Lógico, patrimonial exatamente. em face Onde eu vou chegar. dessa divulgação de forma inadequada. Essa divulgação Isso gera deságio em apartamento. E penalização de quem está fazendo, porque se ele se consegue provar que isso é constantemente, que alguém perde uma venda por conta disso, que a gente desfaz um negócio, ou que o imóvel começa a ser avaliado com um preço menor por conta dessas coisas, é bem verdade que é uma condição natural do imóvel. Mas existe o exagero, existe o comentar sem saber, existe a exacerbação que gera a mácula. E ali ficou, como dizer assim, mal visto o imóvel, de propósito, entende? Às vezes o cara faz uma publicação dessa porque estão querendo vender um apartamento que ele está morando. E ele não quer que venda. Então, essa forma de proporcionalidade e a narrativa que é colocada é onde está o erro e o acerto. Sabe, é onde a gente vai avaliar. Sabe aquela história de que o que muda do remédio para o veneno é a dose? Né? Nesse caso, é a dose e a forma. Cabe ao morador mostrar sim, principalmente quando ele vai para a Assembleia e participa, que ele fala que tem que fazer, e ele ajuda e não consegue. E aí eu vou aproveitar e fazer um alerta que é importante os condôminos terem em mente que o local mais adequado para você fazer seus requerimentos, para você trazer o seu lado, para você registrar situações que você entende que o seu condomínio está negligenciado, é na ata de assembleia. Sim. Registre-se em ata determinada situação para que a administração tome providência. Ou então, se não for numa assembleia, utilize o e-mail do condomínio, faça a sua solicitação, justifique a sua solicitação, porque quando você formaliza isso para o condomínio, você cria uma obrigação do condomínio te responder e às vezes até aparar um erro de curso, porque às vezes não é por maldade que está naquela situação, às vezes é falta de recurso, às vezes é falta de apoio de morador, às vezes é a falta de aprovação de um profissional técnico para estar ali do lado que assessorando. Que o síndico faz sozinho, e o síndico tem não medo, tem habilidade não vai técnica, fazer, não vai fazer, o síndico tem receio. Então são vários fatores que podem determinar certas situações. Então utilize os mecanismos de fácil acesso que você tem e contribua de forma positiva para o empreendimento que você pertence. Sim. E assim, gente, eu acho que outra coisa, eu gosto de falar uma coisa aqui, e eu vou além. Às vezes o cara fala, vou lá desmascarar o cara na assembleia. Gente, não faz sentido. Se você tem uma situação do condomínio, uma pergunta, procure antes. Converse com a pessoa antes. Que sentido faz você botar na rede social um vídeo desse? O que vai agregar? Nada. Nada. Vai desvalorizar. Então, se você quer que resolva a situação, procure aquela pessoa. Procure a administração. Fala, gente, eu filmei isso aqui, a situação está assim, assado. Muito ruim. Como é que vai ser feito? Porque a melhor forma de se resolver é com diálogo, é com a conversa. É entender a situação, até para você poder ter argumentos para fazer da forma correta. Porque nesse caso aqui, você está se prejudicando, está prejudicando o coletivo e ainda pode responder um processo ainda, meu jovem. Vamos ter cuidado aí. De quebra, que né? rede social não é terra sem lei, não. Não é terra sem lei, WhatsApp não é terra sem lei, não. O STF cuidado, aí. Hein? Cuidado. Né, doutora? Aquele negócio, você pode falar o que quiser. Desde que você não vai ofender e tem que sustentar. Há tem limite. Então, por isso que a gente fala, a intenção é promover uma revolução no condomínio e mostrar as condições de segurança, as condições de qualidade, lutar pelo bem do condomínio, beleza. A intenção é denegrir, e isso fica comprovado, pode ser penalizado o morador. A intenção é mostrar que o síndico não está fazendo, e ele realmente não está fazendo, aí síndico, tem que fazer. Leva para a assembleia, pega tudo que ele mostrou aí, fala, tem que fazer um laudo de inspeção, tem que fazer um levantamento de obra, custa tanto, põe na assembleia, registra e passa para todo mundo como comunicado, porque os que mais fazem isso são aqueles que não participam. Se a postagem da pessoa aí está correta, se o problema existe e você tem que tomar providência, toma providência. E outra só coisa, isso. O síndico preparado, quando vem um negócio desse de lá para cá, síndico esperto, eu vou repetir, já tá ficando chato, né, Thiago? Mas, gente, síndico esperto tá 2 passos à frente. 2 passos à frente. Se o cara se organiza,
ele pode até passar por esse tipo de situação, mas ele tem todos os documentos que comprovem o estado que está, por que está assim. Porque, Tiago, quando não há desleixo e há uma administração correta, a gente passa qualquer turbulência. Exatamente. A gente não agrada todo mundo. Não. E isso não é sinônimo que a gente não vai ter dor de Exato. cabeça no cargo de síndico. Sim. Por quê? Porque dentro do condomínio, uma coisa que eu aprendi nesses anos é que você não vai agradar todo mundo. Não tem jeito. Tem que fazer o que é certo, meu amigo. E aí a Né? doutora tá colocando aqui, ó, procrastinação é fraqueza e antecipação é força. O condomínio já está há muito tempo, esse negócio de pagar a conta não existe. Peça a conta da gestão. É líder, é autoridade, tem que saber como se comportar e agir. É isso aí, gostou da dica, amigão síndico? Se inscreva, compartilha, comenta, manda sua pergunta pro inteligênciacondominial@gmail.com. Agora pergunta do amigo Marcelo, fala o seguinte: o título é Aluguel de apartamento quinto andar. Aluguei o meu apartamento através do quinto andar. No momento em que o inquilino encerrou o contrato e iniciou a mudança, levou uma multa por ter realizado a mesma fora de horário. Isso é normal. O quinto andar me comunicou que não irá passar a multa ao antigo inquilino e que essa cobrança é de minha responsabilidade. Está correto, doutora? Eu não entendo dessa forma, né? Eu não entendo dessa forma. Eu entendo de uma forma um pouco diferente. Até porque a Quinto Andar ela é uma qualidade de corretora. Então você tem um contrato de gestão imobiliária que você contratou aquela empresa para ela fazer o assessoramento na locação do seu imóvel. No final do imóvel, registrou-se essa questão de uma infração que chegou depois de finalizado, porque, por exemplo, se tiver uma caução, essa multa pode ser descontada batida, da né? caução. Sim. Mas, Priscila, não, foi o encerramento, a multa passou, o síndico só lançou no próximo mês a gente já tinha feito todo o encerramento formal do contrato. Isso não impede que você pegue o seu contratinho, leve ao Poder Judiciário Em tempo. e explique o que aconteceu e impute essa responsabilidade para o seu inquilino. Exatamente. Lógico que o ideal, o mundo perfeito, é que todas as constatações de infrações, débitos que estão prescritos dentro do contrato de locação, eles sejam revistos e checados antes da entrega efetiva da unidade. Esse é o correto. Esse é o Se não negócio. acontecer, há medidas acessórias que podem ser tomadas com auxílio de um corpo jurídico. Te orienta a procurar um advogado para ele poder te auxiliar nesse ponto. Ó, por que eu trouxe essa pergunta? Achei interessante essa pergunta. Porque a gente tem a polêmica do ANB, né? E aí vai também quinto andar. Airbnb. Gente, só lembrando, a responsabilidade não deixa de ser sua, que é dono do apartamento. Sim. Jamais. Entendeu? Porque você já bota a pessoa, toda hora entra gente, sai gente. Isso aqui eu já vi de muito. O cara aluga apartamento, o cara sai na correria. Porque assim, eu não sei a doutora, a gente tem muito problema com o inquilino. Eu sou inquilino. Né? Não é nada contra os inquilinos, mas boa parte não se preocupa com o regramento do dia a dia do condomínio. Na entrada, na saída, a gente percebe muito isso, sabe, doutora? Mas aí, Thiago, eu vou fazer um adendo nessa sua colocação, porque eu acho que quando a gente é síndico de um microsistema, a gente consegue estabelecer algumas cautelas no trato e recepcionamento desse inquilino. Quando a gente pede para ele agendar a mudança antes dele realizar, quando antes dele chegar dentro do empreendimento ele tem que se apresentar à portaria, ele apresentar os documentos comprobatórios do vínculo dele, ele assinalar uma ficha de cadastro da unidade, for oportunizado ao síndico recepcionar esse inquilino, fornecer para ele regimento interno, convenção, faz uma carta ali de boas práticas que são vinculadas dentro do empreendimento que você administra. Com isso você vai diminuindo, você não isenta. Mas como é que você faz isso com a BNB? Toda hora tem gente diferente. Mas Sabe o que eu fiz? Eu fiz. Priscila Síndica, eu fiz. Levei para uma deliberação assemblear as regras do Airbnb. Só entra na unidade imobiliária se cumprir com os requisitos que foram deliberados e aprovados em assembleia. Protocolo de trabalho. E o que eu fiz? Assim que foi concluída a ata, a gente notificou os moradores que a gente tinha ciência que operava Airbnb para que ele entrasse dentro daquele normativo que foi aprovado no empreendimento. O problema, Thiago, é que as pessoas não levam isso. E isso, você não precisa de um quórum qualificado. Por quê? Porque é uma complementação. Airbnb não está em 90% das convenções. 100%, né? Não sei nem porque tem prédio já novo já entregando. As convenções mais antigas não têm essa modalidade. Nem existia, né?
Então, quando você pega e você avalia que dentro do seu empreendimento você está começando a ter dor de cabeça por causa desse tipo de locação, você tem que fazer o estudo. Cara, o que eu preciso fazer para deixar o Airbnb menos incômodo para a massa condominial que eu administro? Então, eu tenho uma dupla função. Verificar como eu vou não eximir aquele morador da exploração da sua atividade, se o empreendimento for compatível com aquele tipo de locação, que ainda tem esse detalhe. Se ele for permitido esse tipo de locação, quais são as regras que eu preciso executar para que a administração tenha um controle do quê? Da segurança. É o princípio que a gente está colocando quando a gente fala em locações de Airbnb. Porque são pessoas que não têm um caráter de residência. São estadias temporais. Ele vem, ele vai, 2 dias, exatamente, 1 dia, uma diária, 2 diárias. É um alto fluxo dentro do empreendimento de pessoas que a gente não conhece, como a gente tem noticiado. Segurança social comprometida, totalmente. São Paulo, Airbnb assalta e rouba unidades vizinhas. Com certeza. Principalmente a galera que tem o condomínio de mais alto padrão. Ele acessa as unidades imobiliárias. Só que quando você toma as cautelas de exigir uma identificação prévia, o link, peraí, quem é? É fulano é CPF e tal, deixa eu conferir. Né? Agora com essa questão da biometria facial, a probabilidade de você pegar um criminoso que apresente todos esses documentos de forma legal, ela vai diminuindo, porque vai dificultando. Mas eu tenho um posicionamento aí, Thiago, eu até não queria te cortar não, é porque é o seguinte, eu acabei de falar aqui, né, que o síndico hoje ele é uma liderança. Então o protocolo de acesso às unidades é feito por ele. Entende? O morador tem que seguir aquilo ali. Ele pode alugar porque ele quiser. 5º andar, 1º andar, Airbnb, não faz diferença. O que é importante, síndico, é você ter do seu condomínio a forma correta e a comunicação massiva sobre isso. Né? Eu vi aqui que a pessoa tomou uma multa porque fez uma mudança no lugar errado. Cabe ao proprietário que recebe essas informações ao alugar o imóvel ter transmitido essas informações, colocar isso no contrato, independente da plataforma que seja, porque lá no campo de preenchimento você tem lá as regras do imóvel. Se o proprietário não coloca, o Airbnb não é responsável, porque o Airbnb ele é a plataforma de comunicação. A comunicação, na verdade, é do proprietário com o inquilino. E se o proprietário deixa de comunicar, como a doutora falou, ele pode depois judicializar? Pode, se ele comunicou. Se ele não comunicou, ele vai pagar aquela multa. Não. Então, pagar porque ele tem que pagar, né? Não, multa, de qualquer jeito, com o condomínio, o vínculo é dele, ele vai pagar. Só que agora, o direito qual é o lance de reparação aí é outra história. Qual é o lance do condomínio? Que eu quero falar para você, síndico, como que você vai agir agora em 30 segundos. Você vai ter o seu protocolo de cadastro das plataformas, que é o que a doutora está falando. Você vai ser bem claro, por escrito, de preferência levar para uma decisão assemblear e mostrar o porquê e como vai ser feito. Às vezes nem precisa, porque isso é interno. Você tem que justificar, vai pegar um parecer jurídico, como funciona isso, vai passar a comunicação. Só que a comunicação parte de você com a devida clareza, com a devida justificativa e a colocação. Por exemplo, para fazer a mudança é necessário comunicar com 24 horas de antecedência, preencher o formulário e receber a autorização. Fora do horário é multa. Isso está para o proprietário. Quem aluga para o proprietário é o proprietário do apartamento. Ele aluga para o inquilino. Ele, quando aluga, se não cumpre isso, a responsabilidade do condomínio é multar o proprietário, porque ele já sabe que é de alto giro. A gente estava agora em Florianópolis, mas a esposa lá na Praia Brava, no apartamento na prima nossa, e eles têm todo o protocolo. Porque quando chega a temporada, em uma semana troca-se de hóspede 2 vezes, no mesmo apartamento. O cara entra no domingo, fica até na quinta, o cara entra na quinta, paga outro valor, fica até no domingo e assim vai. A temporada de verão toda são praticamente 3 meses. Quando a pessoa quer, dificilmente a pessoa quer mais de 10 dias. Então, no mínimo, são 3 pessoas no mês. No caso, não tem mudança. Pelo que ele falou, a mudança pressupõe-se um tempo maior de locação, não, né? Mas geralmente o 5º andar são locações para fins residenciais. Então, não justifica nem o síndico não ter o protocolo dele, porque ele está ali para ser antecipação, para ser administração, e não justifica o proprietário não transmitir esse protocolo. Agora, cabe verificar ao condomínio, ao síndico, à administração, qual é esse protocolo, quanto ele está claro, quanto ele está firmado, porque a característica é diferente. Então tem uma parte da administração que precisa estar preparada e tem uma obrigação do proprietário que ele tem que transmitir essas informações corretas. Sobre a modificação,
tem que aplicar e pronto. Não Agora, tem outra essa. coisa, outro aspecto que eu queria levantar, que eu vejo essa conversa, né, da BNB, que fala muito de segurança, ok, mas tem uma questão também de operação do dia a dia do condomínio, que fica mais onerosa, mais complicado de fazer. Sim, São com aspectos certeza. que às vezes não são lembrados Cuidados com o elevador. dessa O conversa, O né? alto fluxo de moradores que troca, que não tem um caráter definitivo de estabelecer residência, ele vai lá, ele usa aquela área comum, às vezes ele potencializa o uso, ele vai 4 dias ele fica hospedado, os 4 dias ele usa academia, e talvez um morador habitual que esteja lá constantemente vai para academia 1, 2 vezes por semana. Barulho. Não seja esse o nível de utilização. Mas a gente também tem a questão da destinação do imóvel. É um fato que a gente constantemente enfrenta aí, né, na nossa militância da área Nem me condominial. fala. Essa questão sem de contar- pessoas que compram empreendimentos 100% residenciais E querem fazer Airbnb. exploração por Airbnb. Não é assim. Então, uma dica que eu faço é: vai fazer a aquisição, sabe qual é o seu objetivo direto, que é essas locações por curtas temporadas, né, com o objetivo de Airbnb, procure empreendimentos que sejam compatíveis com isso. Para quê? Para que você não venha a ser surpreendido por uma notificação da administração e até uma multa. Mas o que eu achei bacana nessa pergunta, Thiago, é que ela não vem só do aspecto condominial. Ela traz um preceito do direito imobiliário. Verdade. Então ela sai um pouquinho do nosso bate-papo, mas Amplia-se, é né? muito Fica bacana, muito maior. porque ela vem trazendo outro viés também, que é uma das minhas especialidades, que é o direito imobiliário. Então é essa cautela que o proprietário tem que ter quando ele coloca o imóvel dele dentro de uma corretora, né, de uma imobiliária. Transmitir com correção Exatamente. o que é o meu empreendimento, o horário de entrada, saída, Exatamente. forma, trabalho, As etc. regras, né? Porque se ele serem não muito bem transmite, definidas. se ele não põe isso no contrato, a multa é dele, meu amigo. Porque como que você que vai alugar o apartamento dela vai saber as regras de convívio do ambiente dela? Por isso que eu trago para você novamente, se a administração é clara, tem um protocolo e transmite isso com clareza, ela consegue penalizar muito facilmente. Se ela é omissa em alguns momentos, ela fica parcialmente responsável, né? É isso aí, vamos que vamos, amigão síndico. Então vamos lá, plantão tira dúvida, manda pergunta pro interrescondominial@gmail.com. A pergunta é da minha amiga Samira. O título é Obra no Prédio. Eita, aí é bom, hein? Aí, Johnny. Aí é bom, obra no prédio é bom, Samira, Ó, parabéns. Vamos que vamos, ó, ela fala o seguinte: o meu carro fica ao ar livre na garagem do prédio. Certo. O síndico avisou que teria uma obra na garagem e pediu para retirar o meu carro para que não causasse danos. Olha bem. Eu retirei o carro um pouco mais para frente e mesmo assim os respingos da obra foram parar no meu carro. Fui comunicar ao síndico sobre o ocorrido e falei sobre o condomínio fazer um polimento no carro, mas ele disse que foi avisado. O que faço? Eita! Você quer contar isso toda hora em obra? Olha aí, doutor, e aí, o que faz, Ei! O que faz é primeiro entender por que teve uma negativa do condomínio. Porque assim, se o carro fica exatamente debaixo da obra e foi solicitado que ela fizesse a remoção e ela deu, por exemplo, uma ré de 2 metros, ela não tirou Não fez a remoção. o carro do espaço Instrução e ela não simples, minha fez amiga. o cumprimento do que foi solicitado. Então, na pior das hipóteses, ela concorreu de forma consciente para que aquele dano ocorresse. Exatamente. Aí a gente tem uma discussão jurídica. Mas existe Thiago. uma outra observação aí, doutora. Vamos lá. nessa? Vamos contrapor, né? Faz parte. Mas não um contrapor contra, tá? É um contrapor de análise. Você tem que olhar para o outro lado. A empresa da obra pode não fazer o serviço para evitar o problema. Por quê? Porque ela recusa fazer o serviço e ela vai ter um custo operacional daquele período que o carro não foi removido corretamente. Não justifica estragar o veículo. Eu entendo que esse dano tenha sido pequenos respingos de tinta, de poeira ou coisa parecida. Por quê? A empresa pode se recusar a fazer porque tem um veículo lá antes de iniciar e comunicar ao condomínio que aquele dia de trabalho vai ser contado em outra oportunidade, Ou até... né? E aí ele vai trazer o custo. Aquele dia de trabalho custou para a empresa R$1.000, vai ser aditivado posteriormente para que o condomínio pague. O condomínio vai comunicar à moradora sobre o veículo não ter sido corretamente removido E e do ela custo vai pagar adicional. esse custo adicional e mais a multa, Hoje em etc. dia, eles estão utilizando muitas cláusulas contratuais, as empresas de reforma,
justamente quando não há uma colaboração por parte dos condôminos em obedecer ou franquear acesso para que o cronograma da obra ele seja realmente cumprido. Então, hoje em dia, a gente tem notado uma resistência muito grande das empresas de empreitada, de engenharia, quando elas vêm fazer isso, porque é uma cláusula que elas não abrem mão. E usa-se o quê? Reequilíbrio financeiro do contrato. E aí, o que acontece? A gente, para o síndico despreparado, que assina uma cláusula dessa sem tomar as cautelas prévias antes de contratar a empresa, ele pode gerar um gargalo financeiro para o condomínio que ele não tem nem noção da dimensão. Porque por mais que a atitude daquele condômino venha a causar um ônus para o condomínio, dependendo de como for a convenção, ou a ausência de cautela na deliberação assemblear nesse sentido, pode ser que o condomínio seja obrigado a absorver aquele prejuízo. Exatamente. Então, por isso que é interessante você, quando for fazer a sua obra dentro do empreendimento, você tanto faça os aspectos de engenharia com o profissional técnico habilitado, quando você também procura a sua equipe jurídica para que junto vocês possam compor a melhor estratégia antes da assinatura do contrato. A definição do objeto relativo ao planejamento. Nós temos um caso aqui muito famoso em Águas Claras sobre os tapumes, né? Eu ouvi falar sobre os tapumes, famosos tapumes de Águas Claras, que estão custando mais de 350 mil reais de tapume, e os tapumes não estão na obra. Mas eles são fundamentais para a obra, eles são necessários para a segurança da obra. Acontece que o que tem lá na obra são restos, né? Essa mesma situação colocou mal, fez mais, mas fez mal feito. E a justiça dá a questão da ação renovatória, ela cobra pelo item, como ela indeniza a empresa pela falta do acesso. Por quê? Existe um custo operacional. Nas planilhas que a gente desenvolve, por exemplo, tem lá o BDI, benefício das despesas indiretas. E lá tem financeiro, administrativo, logística, está tudo ali. O que ocorre é que, quando você impede a empresa de produzir, você aumenta o custo dela e ela repassa esse custo para você. Então, tirar o veículo mal tirado impede que seja feito um bom trabalho. Vai precisar esperar sair aquele veículo, vai perder um dia de obra, e aí a doutora está aqui, só vai ter um aditivo de dias de obra. Qual é o custo operacional? Mais o lucro em cima desse valor e vai ser transmitido de volta ao condomínio. Por isso que, primeiro, a comunicação deve ser massiva e antecipada. Isso tem que vir no objeto de contrato. Faz parte do método que a gente ensina, né? O método síndico gestor de patrimônio ensina o síndico a olhar para isso melhor. Qual é o custo sobre um dia perdido de obra? Outra coisa, um dia de chuva é atraso no cronograma? Tecnicamente, como é que a legislação vê isso? Né? Depois se aumenta, né? Exatamente. Então você tem aditivos de dia, aditivos de valores, aditivos de procedimentos. Então veja bem, a moradora não tirou o veículo, a empresa pode se recusar a fazer pelo risco. Se o síndico chegar e falar, pode fazer, e sujou o carro, o condomínio resolve mais o morador. Certo? Ou a empresa vai dizer que não faz, redireciona, passa outro dia e passa o custo aditivado. Já comunica na hora, diário de obra eletrônico, manda um e-mail. Foi fazer a aprumada do final 02, tinha um veículo, Celta, etc e tal, não tem como mexer, vai ser feito em outro dia com posterior aditivo. Ou assim que o veículo for retirado, né? Não cabe também paralisar a obra. Mas o morador, estando ciente, agora falou, retirei, mas não retirei tudo, né? Fez, mas fez mal feito. Gerou prejuízo, vai pagar. E o condomínio também pode multar, né? No caso, mas eu acredito muito no planejamento. Dependendo de como o regramento do condomínio for, a gente tem a possibilidade ou não. Por isso que eu acredito muito que uma das coisas que a gente ensina para o síndico é planejamento. Gente, vamos lá, uma coisinha simples. Isso aqui é coisa simples. Tem um coisa chamado o RC da obra. O seguro da obra cobre isso aqui. Ele é exatamente para essas situações. É só ir lá e acionar a pólice. Mas ele pode cobrar o Mas morador pode também. ser que essa obra não tenha seguro. Né? Aí, mas tendo, eu te falando. Eu não aconselho fazer sem seguro, né? Pelo menos o RCO tem que ter, né? Então, assim, eu falo porque eu já passei por isso. Então, na época lá, a gente optou. A gente não, a empresa optou a acionar o seguro e aí foi ressarcir todo mundo, né? Teve outra lá que já não achou vantagem. Ela mesmo fez ali o polimento dos veículos e tudo se resolveu, né? E assim, é o bom senso, gente. Primeiro, quem mora em condomínio está passando por obra, é chato, mas é necessário. E outra coisa, às vezes não é má fé, é porque a tinta volta lá em cima, lá no 10º andar, tem vento,
Você não tem controla, tempo, né? não controla isso. Eu passei para o cara, mas tá sujando tudo. Falei, tá sujando, porque o cara tá lá em cima, tá pendurado. Então, Faz parte. Faz Existe parte da obra, a parte né? normal dos respingos e existe o desleixo. Tá? Existem empresas que já usam a lona, já cobram o veículo para não ter problema. Existem empresas, meu caro síndico, que estão preparadas para eu trabalhar no comprei seu na época do condomínio. E tem empresas que não estão preparadas, de fato, de direito para trabalhar no seu condomínio. E é aquela, às vezes o preço agregado, ele tem O seu esses custo, diferenciais. no seu desgaste. E outra Porque coisa, não tem sim. como, a gente Essa não empresa consegue aqui, pegar uma coisa essa e empresa cobrar deu outra. foi sorte, porque se fosse o carro do doutor aqui, é um carro de mais de R$ 1 milhão que ela encosta aqui na porta, que tá pensando o quê? E vamos que vamos pro nosso intercondominial, ó. Já comigo, sim, não se inscreva, compartilha, comenta. Vamos lá, que o tema é muito bacana. Amiga Keila, o título é Troca de fiação elétrica do relógio de medição até o apartamento. Eita, vamos lá, ó. Eita. Troca de Essa é fiação boa. elétrica do relógio de medição até o apartamento, de quem é a responsabilidade? Acontece que as caixas foram mal feitas e eram para peças vedadas e não estão. Com a Olha aí. chuva bateu água e deu curto em minha fiação. O vizinho teve que trocar toda a fiação também em alguns meses. O eletricista mandou que eu guardar as notas, que falou que isso era de responsabilidade do condomínio e não minha. E aí, Jorge, que tem de engenharia? Ah, Quem meu amigo, é essa daí é responsabilidade? fácil, eu não vou nem responder. Essa aqui eu vou deixar para a professora do SGP aqui, doutora Priscila, responder no papel de advogada, porque além de fazer as aulas, ela também acompanha a metodologia, ela tem experiência de assembleia e se precisar eu complemento. Eu sempre vou complementar, que eu falo pra caramba, mas... Vai lá, doutora, solta aí. A primeira é com ela. A responsabilidade da fiação pós-relógio até a unidade imobiliária é do condômino. É do condômino. É do condômino, é ele que vai lá, ele que vai trocar o fio. Mas Priscila, como é que você ficou sabendo disso? Quando eu precisei fazer, gente, porque é assim, a gente precisa fazer, aí a gente Tem que dar vai manutenção, descobrir, né? Não Aí é eu tive verdade? que trocar. É isso aí. E aí são vários metros de um fio todo especial. cabeamento especial. Pra gente trocar, e isso realmente é uma responsabilidade nossa no memorial descritivo dos prédios. É considerado como uma área privativa, Área assim privativa, como a tubulação de água interna De passagem da sua comum, unidade. né, vamos dizer Exatamente. assim. E aí eu aproveito para complementar e finalizar essa resposta para você. Olha, a infraestrutura onde passa essa fiação é de responsabilidade do condomínio e cabe a você, proprietário, quando for alterar, preservar e se submeter às regras. Exatamente. O que é isso? Tem que seguir o protocolo conforme o condomínio determina para a preservação da passagem. Né? Inclusive, uma dica de ouro para você que está aí, eu quero saber se você sabia dessa. Sabia que o shaft de passagem da tubulação vertical da infraestrutura elétrica é área comum? Você sabia disso? Porque é definido como área comum qualquer área de uso para todos e passagens de infraestrutura que servem a todos no condomínio. Então, o shaft de passagem é área comum, é de deliberação do condomínio, você não pode mexer sem autorização. Para começar. Preservação do condomínio. E preservação do condomínio. Um detalhe pequeno sobre essa questão do relógio medidor, né, de energia, é que até a chegada ali você não pode mexer. Passou do relógio medidor, você pode mexer, mas é passagem de tubulação, é infraestrutura elétrica que não sobe só a tua fiação. Às vezes naquela mangueirinha é só a tua fiação, mas via de regra é a aprumada inteira. Ali você tem que entender, e aí tem duas penalizações nessa resposta, tá? Se queimou e deu problema porque esta passagem está mal cuidada, está tendo infiltração, a responsabilidade, inclusive do reparo da unidade, é do condomínio. Entendeu essa aí, Cincho? Duvido que você sabia Saber dessa, a origem, hein? né? Qual foi a É, causa? Agora, Exatamente, a causa. se a passagem de fiação do outro, como ela falou que alguém trocou, deu prejuízo ao outro ainda, né? Essa responsabilidade é de quem deu essa causa, esse problema, de quem gerou essa falha. Mas pelo que eu entendi aí, alguém teve problema porque a passagem, o shaft, a tubulação está ruim. E se isso é verdade, a responsabilidade começa a ser do condomínio. É analisando os fatos, se a passagem está mal cuidada, porque o condomínio não faz a preservação, a manutenção, e duas unidades tiveram problemas, o condomínio deve trocar as duas fiações das duas unidades a próprio custo, porque é daquele que gera o prejuízo que se cobra o reparo na integralidade.
No entanto, se foi de uma unidade que gerou essa passagem, e aí, veja bem, olha que interessante, né, de uma questão tão simples, gerou esse problema, e esse problema agora começa a virar um problema para todo mundo, o condomínio tem que identificar quem fez para poder pedir o reparo de todos, inclusive. Porém, se o condomínio não fiscalizou, não orientou, não norteou, não direcionou como é feito o acesso a essas áreas, recai novamente sobre o condomínio. Meu amigo. Consequências de cuidar, de não cuidar, já é responsabilidade do síndico e o morador deve obedecer como é feita essa troca de fiação. Caso ele não obedeça, ele é penalizado. Por isso que é importante o controle de obras. Apresentar um cronograma de obras à administração, o engenheiro responsável, o projeto, para entender qual que vai ser a intervenção que aquela unidade vai precisar. E toda vez que precisar fazer alguma coisa que interfira na coletividade, e falar com a administração e sinalizar, hoje eu vou fazer a troca do fio da energia na minha unidade. Sim. Por quê? Se houver alguma falha em algum conector de outra unidade, fica mais fácil o mapeamento. E quando vem de lá para cá o eletricista falando, não é descredibilizando os eletricistas, tá, gente? Mas assim, o eletricista fala que é um problema na área comum, no conduíte, no tubo, no shaft de passagem daquele fio. O ideal é que a assessoria de engenharia ela seja prontamente acionada, né, para que ela faça um laudo e dentro desse laudo ou relatório ele especifique qual que é a origem de fato do dano, para que a divisão de responsabilidades fique de uma maneira mais clara. Sim. Bom demais! Então vamos que vamos! Intenso condominial, resolução comigo, porque aqui condomínio é popular, a pérola do dia. Ei! Falei 10 anos, todo dia tem uma coisa nova. Essa pergunta foi encaminhada para o e-mail inteligenciacondominial@gmail.com, amiga Sônia. Eu já vi de tudo, mas isso aqui eu nunca vi. Vamos lá. Essa é nova. Varais de roupa em garagem. Olha aí. Nosso condomínio possui uma vaga de garagem para cada sobrado. Essas vagas fazem parte da área total de cada imóvel, conforme planta e escritura. Ocorre que as garagens são abertas e o acesso é pela alameda principal e única entrada do condomínio. Moradores colocam varais de chão e até mesmo varais de parede das respectivas vagas de garagem. O aspecto fica horrível. Sim. Porém, o regulamento em vigência não contempla a proibição, até porque até há pouco tempo não tínhamos esse problema. Que medidas podemos tomar para proibir o uso dessa área privativa do condomínio? Minha amiga elegante, referência de direito condominial do Brasil, do mundo, doutora Priscila. Eu já vi colocar tudo, agora roupa nunca vi não. Tiago, desse caso aí, como não... Porque pelo que eu entendi é um condomínio horizontal de casas, isso, onde cada casa ela tem uma vaga de garagem que deve ficar próxima à unidade imobiliária. Só que a entrada do condomínio passa na frente dessas casas. Tô tentando imaginar aqui na minha cabeça, muito doida, como é que isso funciona. E aí a gente tem um monte de gente que estende um monte de varal, e aí tem aquelas pessoas que estendem os mulambinhos, né? Que são aqueles paninhos de limpeza, que aí dá aquele aspecto mais legal ainda pro ambiente. E aí quando você vai receber um hóspede, uma visita, alguma coisa, fica ali aquela impressão ruim, até pra gente mesmo, né? No cotidiano, é muito chato. Ela falou que não tem nenhuma previsão proibindo a utilização daquele espaço para aquele fim. Aí a gente tem que analisar. Dentro dessa convenção, existe a previsão que essas vagas de garagem, elas são destinadas exclusivamente para a guarda de veículos? Pois, caso não haja proibição expressa do varalzinho, lá tá dizendo que aquele ambiente ele é de uso exclusivo voltado para o estacionamento de veículos. Então, eu não posso dar uma destinação distinta do que aquela que é prescrita na minha convenção.
Ai, doutora, não fala isso na minha convenção. E agora? O que eu vou fazer? Boa pergunta. Você que eu vou fazer? vai conclamar com seu síndico e pedir para chamar uma deliberação assemblear ante a omissão da convenção, quando você não der para alterar sua convenção e seu regimento interno. Você vai pedir para ele convocar uma assembleia com esse item específico e definir a pauta. Gente, não pode colocar mulambinho na vaga de garagem da entrada do condomínio, porque até desvaloriza o nosso patrimônio, né? Então, assim, vamos criar aí um nível de consciência com o mulambo. E não só em vagas, né? Porque a gente tem problema de mulambo na janela. A gente tem um problema de mulambo do vizinho, quando é de casa. O nosso mulambo, né? Nossa, é porque a pessoa tá lá com a caixa de cerâmica que você guardou para... porque eu troquei a cerâmica do meu apartamento, se eu precisar eu não tenho onde guardar minha caixa de cerâmica. Não guarda, porque garagem é para você colocar veículo. Garagem tem um aspecto estético, tem uma função de passagem e circulação de área comum. Garagem é para botar o seu veículo e tem formas erradas também de colocar até o próprio carro com a frente para fora, com o bico comum. Vaga para um carro só, você coloca a moto, coloca saco de cimento, coloca a cadeira de ir para praia, você que está aí no litoral. Você coloca varal, né? Imagina aquela garagem com aquele varal bacana, com o mulambinho, fundo para cima, o fundo do mulambinho para cima. Aquilo é muito ruim, né? Se existe uma necessidade de criar varais, e aí vai para o síndico que está ouvindo, faça uma análise, verifique como criar um varal, uma área de ventilação, mas a garagem não é para essa finalidade. Isso macula o seu empreendimento. As pessoas, como a pessoa que perguntou, se incomodam, é ruim. Então, já dizia antes, né? Aquilo que incomoda os outros não é digno do meu direito. Seu direito, seu limite, vai até ali o seu... A gente falou que cabe aquele negocinho para todo mundo, né? O bom senso cabe em todo lugar. Imagina o tanto que é gostoso você chegar para estacionar o seu carro do lado do seu vizinho e tá aquele monte de roupinhas íntimas ali, o cuecão, a calcinha da sua filha, do seu filho, a cueca, o sutiã, o varal. É totalmente desconfortável. Não é para isso, assim, tá errado. Cabe o síndico modificar isso daí. Tá doutora, tudo errado. Desculpa te falar, mas... É muito engraçada a situação. Foge do bom senso. Não tem como prever tudo na convenção mesmo, né? Tem. Por isso que eu falo, estou aqui há 10 anos fazendo esse programa, atuo aí em torno de uns 8 anos como síndico já, né? E o que a gente percebe é que, cara, todo dia tá novidade, né? Como é que é igual que fala aqui, como é que a pessoa vai imaginar que pode vir acontecer isso, né? Não, Thiago, eu vejo assim, por exemplo, no empreendimento que eu moro no empreendimento de casa. Lá é proibido o muro. É só cerca de alambrado viva, está previsto na convenção. E aí a gente tem um problema, por exemplo, a minha casa, ela é no canto, então a minha área de serviço, ela fica para o fundo e ela não atrapalha ninguém. Mas eu tenho outras unidades que a gente chega a fazer a volta, o U em volta dela, então todo mundo vê a unidade dessa pessoa. E aí, às vezes, ela bota o quê? As roupinhas dela para estender, ela tem que estender essas roupas. É uma área de local para isso, né? Mas é uma área o quê? Privativa, ela tá dentro da casa dela. Mas aquela questão da boa vizinhança, vizinho, hoje eu vou fazer um churrasco, tem como você me ajudar, chefe? Não coloca aquelas roupas no varal, não, porque cria um ambiente feio. E olha que lá é um padrão bacana. Então, assim, com as reiteradas pedidos de solicitação para essa unidade específica, essa unidade ela teve o bom senso de criar uma área cercada, onde ela estende as roupas dela. Então, esse problema que antes existia e afetava não só a minha unidade, mas todas as outras que passavam por ali e que geravam incômodo, ele notou que, infelizmente, a localização do lote dele não era favorável boa nesse sentido. Mas ele teve a consciência de ir lá construir, do bolso dele, construiu, fez um prover muro, para que se destinasse, fez um muro, e no lugar que dá poder condições. Fazer uma área de serviço para ele, não tem nem teto. É só o muro mesmo. Meu sonho é isso! Construir um canto para botar as cuecas para secar. Thiago, que nível de consenso. Palma com um cara desse, velho. Gostei da parada. Autoconsciência, meu amigo. Silas, você tem a coragem, Silas, de construir na sua casa um canto para botar suas cuecas para secar? Para não incomodar o vizinho? É porque ele viu que de 8, ele era o único que fazia isso. E os outros 7 reclamavam. Ele falou, não, eu vou ter que resolver. Eu entendo que seja aqui o Eu já vi, né? doutor, eu já vi de tudo. O cara fazer canil,
o cara fazer área de jogos, o cara fazer... Agora, cara, construir Uma um quarto lavanderia. Quarto pra de botar- varal. Um murinho de que lavanderia. pariu, Mas, irmão. ó, sobre as vagas de garagem... Quem quer resolver, resolve, né? Resolve. Quem quer resolve, não tem jeito não. Sobre vagas de garagem, a NBR 12721 dá a definição de que vagas de garagem são para guardar os veículos constantes naquele volume de vaga. Não é para você nem colocar o Ford K mais a moto, tá? É um veículo, uma vaga. Ainda tem essa questão. Ainda tem essa questão. É um veículo, uma Mas vaga. é questionável, né? Secar roupa, varal, ar-condicionado, resto de obra, vassoura, material de... Até o baldinho de você lavar o carro tá errado. Nem carro Vaga pode de garagem. lavar na garagem, Nem velho. Fala do Você quer falar Tem pra lavar na alguma garagem? coisa errada aí! O cara tem sempre aquele negócio, não, mas é porque é só um negocinho, é só uma coisa. Ah, Caramba, se é vai no só um Lava negocinho, Jato, se é só uma velho. coisinha, guarda no seu apartamento. Não, e outra Não é coisa- pequenininho, não é pouquinho. Guarda um pouquinho no seu cantinho do seu apartamentinho, pronto. E outra Tá coisa, tudo bem. quer lavar seu carrinho? Vai pro Lava Jato, Vai pro ajuda Lava a Jato. economia, Não, mas a faz gente- o negócio virar. Você não tava aqui entendeu? no dia do Lava Jato, não, tava? Tem um síndico Tava, que não. ela tem um síndico Cobrava. aqui. Se você não assistiu esse programa, ó, volta na playlist aqui que com certeza você vai ter esse tema lá. Tem um síndico que ele estava muito tranquilo no condomínio, faz tudo em dias. E ele falou assim: eu vou lavar carro para os moradores, porque isso dá uma graninha e tal, etc. E ele lavava o carro do morador com o dinheiro da água do prédio. Lembra disso, Thiago? É, isso mesmo. Ele montou mini lava-jato no condomínio, tá? Então, bota isso na cabeça, amigo. É vaga de garagem. Ah, mas o meu meio de locomoção é um cavalo. Vai o seu cavalo para sua vaga. Pra Não sua tem roça, problema. né? Porque o animal ele tem que É, ir pra roça, né? entendeu? Mas entenda o negócio. Seu cavalo fez um totô lá na vaga, você tem que limpar na hora. Não pode deixar ninguém sentir a catinga dele daqui a pouco. Então, a sua vaga, seu carro. Você tem 2 carros, 2 vagas. Você tem varal, coloca na sua varanda. Ninguém quer ver o seu. Ou Paninho faz de igual fundo. o vizinho da Dona Priscila. Constrói quartinho. Show da de bola. roupa. E bota ventilação, viu? Porque já peguei, inclusive, apartamentos mofando no teto sem nenhuma passagem de tubulação, só porque o cara tomava banho demorado demais, você acredita? Acredita aí. Ó, Lá em casa condomínio é acontecendo condomínio, viu? Condomínio, Eu vou te Lá em casa tá E acontecendo essa isso. coisa de Lava Jato, eu tenho um cliente que dentro do projeto arquitetônico do empreendimento, um dos benefícios dele era ter um car wash. Veio no memorial descritivo, Olha aí. nas áreas comuns. Tá vendo aí? Um Lava Jato, um car wash mesmo. Isso aí. Dentro do Bom demais. Eu acho que a gente tem que. Quem pode, Não né? é bom? Ter esses benefícios é muito importante, né? É, Agrega nossa. bastante. Faça o seu roupa suja wash na sua garagem com o projeto aprovado na Assembleia, Meu viu? Deus do céu. Tá vendo? Eu falo, ó. Eu não tô brincadeira. 10 anos e todo dia é uma novidade. Agora, eu vou contar a maior de vocês. Esse final de semana eu tô lá em casa, recebo uma foto linda do escorpião, bonitão. Assim, eu falei, caraca, que bonita de estimação, Cinematográfica, né? né? A pessoa, não, Thiago, eu encontrei aqui em casa, o segundo andar, né? Eu falei, tudo bem, vamos então providenciar ali, né? A detetização, Desinfecção. tudo direitinho. Aí a pessoa não satisfeita falou assim, mas eu quero saber porque só no meu apartamento. É porque o escorpião tem um radar pra gente chata e ele foi procurar o chato primeiro. Eu É falei simples assim, não sei. E ela, mas eu quero saber porque só no meu apartamento. E aí, doutor, como é Pede que faz isso? Não tem como Manda fazer a pergunta pra aquele perícia, biólogo, né? como é Não que tem chama? como fazer a O perícia. caminho que Bota um eu... GPS no escorpião. Vamos colocar lá uma É. tintinha pra ele sair andando e a Mas, gente ó, vê pra onde que ele quis ir. Vira síndico, vai. A gente fica rindo aqui, Thiago. mole não. Não, é verídico, rapaz. não precisa a conversa Eu aqui. vou- não, beleza, a gente tá rindo aqui, mas eu vou falar o seguinte. Pesquisa aí. Qual é a preferência do ambiente para o escorpião? Pelo que ele se atrai. Você vai detalhes. ver que é pelo aquele cheirinho. Vai que é do trapinho, né? Vai que é do lixinho. Vai que é um apartamento que não está muito bem cuidadinho. É úmido. Ele vai para lá, meu amigo. Ó, Tá? por exemplo, A resposta sua foi muito educada, bacana, mas falando biologicamente, analisando a patologia, o problema, né? Para onde se encontra mais insetos? Um ambiente mais limpo ou no ambiente mais sujo? Mas a gente tem um problema aqui em Brasília, né? Né? Ali Cruzeiro e Noroeste, eu nem sabia disso, foi um síndico que me contou, que lá tem uma alta demanda de escorpiões. Por quê? Porque existe muito vão entre os prédios, que é uma área que fica Verde. úmida e que eles entram lá e viram verdadeiros criadouros de escorpiões. E aí o rigor
na condução das detetizações, ele é muito grande para que não venha a afetar os moradores. Mas eu achei interessante. Mas não tem como você controlar o andar do bichinho, não. Por que só aqui? Eu falei, não sei. Eu sou síndico, Porque no eu meu não sou mãe de primeiro, nada. Né? Tipo isso. Mas é isso aí, galera. Programa maravilhoso. Doutor, fique à vontade aí. Suas contas finais. Muito obrigado mais uma vez por compartilhar seu conhecimento conosco aí, todos os síndicos do Brasil, do mundo, do universo, minha jovem. Fica à vontade aí. Eu que agradeço. E outra coisa, fala o Instagram, que a doutora tá com muito conteúdo bacana lá. Eu tô acompanhando, tu stalkeou todo mundo, ó. O meu Instagram é o Priscila Pedroso ADV. Lá dentro dessa plataforma digital a gente leva muito conteúdo de qualidade. A gente está sempre em contato com os síndicos, né, Thiago? Todo dia a gente se surpreende ou revê alguma situação que outra pessoa já passou. E eu acho que é isso, né? Eu acho que o condomínio a gente tem que criar esse elo entre a gente de ajuda. Então, há coisas novas? Há, mas muitas coisas se repetem. E quando a gente começa a aprender com a experiência dos outros, a gente respira mais aliviado e às vezes a gente já prevê certos problemas no ambiente que a gente administra. Então, essa busca, se você ficou aqui até agora, é porque você é uma pessoa diferenciada e você está em busca de conhecimento. Te desejo sucesso e te vejo nos próximos. Demais! Olha aí, E outra coisa, ó, só que maravilha. eu tô torcendo porque o Dior chega a 10 mil quanto antes. Então quem tá assistindo entra lá. 10 mil reais. Ó, 10 mil reais. Então vamos Eita! compartilhar, já tá. Falta só 4 mil. Vamos ajudar Ó, o Dior. compromisso Chegar a 10 mil. firmado. Porque eu tô precisando dar uma viajada. Esse dinheiro vai me ajudar bastante, né? Dior, fica à vontade. Parabéns, meu irmão, pelo trabalho que você vem desenvolvendo, por essa conquista aí, 6 mil seguidores, que é muito importante, muito relevante também. E vamos que vamos, fica à vontade de suas considerações finais, meu jovem. Meu amigo. Foguete! Síndicos, não dá ré. Quer dizer, agora dá, né? né? Depois do Elon Musk, o cara é uma Acabou fera. com a piada. Mas olha só, Acabou é com a sobre piada. exatamente isso. Foguete não dava ré. Agora o foguete está dando ré. Quanto tempo você vai levar para entender que não é mais como antes? Que antes era pagar boleto, prestou conta, tá pago, tá legal. Agora é responsabilidade sobre responsabilidade, direito social, direito sucessório, violência doméstica, necessidade de atualização da acessibilidade, do combate a incêndio, veículos elétricos, contabilidade, imposto, transmissão da gestão e você responde pela gestão do condomínio. Por isso que eu criei o método Síndico Gestor de Patrimônio, para que você seja agraciado com um certificado pelo MEC e uma atualização geral das necessidades e competências para o cargo de liderança no seu condomínio, com base no direito, na engenharia condominial, na psicologia social, na neurociência, no combate a incêndio, nas normas de segurança do trabalho, tudo que você tem preparado para ser o líder da nova geração, para ter, como o nosso amigo Thiago fala aqui, a revolução dos condomínios, a revolução dos síndicos promovida pelo conteúdo e autoridade que te transforma em um líder. Segue a gente lá, @Condominial Engenharia, deixa sua pergunta aqui e vamos juntos fazer essa revolução no Brasil. Bom, muito obrigado, galera. Foi uma edição do nosso Inteligência Condominial, a revolução dos condomínios, porque aqui condomínio é papo popular. Até o próximo encontro. Valeu, um abraço, fui!